Então, saudações pessoal. Agora, neste vídeo aqui, eu vou fazer a decomposição em fatores primos dessa lista de números aqui, ó, que eu encontrei. O que seria decompor em fatores primos? Lembre-se que eu falei que ou um número é primo ou um número é composto. Ou um número, quando ele é primo, ele tem apenas dois divisores, ele próprio e o número 1. Ou seja, eu estava trabalhando com abordagem de múltiplo, né? É assim, não existe ou é assim, ou o número é a origem dos múltiplos. Quando um número é a origem dos múltiplos, ele vem a ser o número primo. Quando esse número já é escrito por um antecessor, quando esse número é um múltiplo de um antecessor dele, aí ele é composto. Mas a definição precisa de matemática é: o número primo tem dois divisores, o número próprio e o número 1. Porque o 1 divide todos os números, certo? E o próprio número, né? Ou seja, não existem outros múltiplos, certo? Então, tendo aqui, ó, esta aqui é a lista de números primos, certo? Os que estão circulados e os que não estão riscados ali, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou começar decompondo o número 4. Número 4, certo? O que eu faço aqui, ó? Eu faço um traço assim, ó, certo? Daí eu poderia escrever assim, né? Decomposição em fatores primos e tal, mas eu não vou escrever aqui. Só faz o dispositivo direto, eu faço só o dispositivo direto aqui, certo? Já vou fazendo. Bom, o que eu começo? Eu começo tentando pelo menor dos números primos, né? No caso eu sei que é 2, né? Que 4 é dividido por 2 ali, né? Daí sobra 2 ali, e divide por 2 de volta e sobra 1, certo? Ou seja, aqui, ó. Aqui deste lado da reta está a decomposição em fatores primos do número. Ó, 2 vezes 2, certo? E 12, ó. 12, ó. Aqui, ó. Vamos decompor o 12. Eu já risquei o 4 aqui, né? Certo? Ó, 12. Decompor o 12. O interessante, o mais interessante, é que eu não preciso necessariamente começar do primeiro número primo ali, né? Ó, o que eu vou fazer ali, ó? Eu vou dividir, eu efetuo a operação de divisão aqui, tá? Essa barra grande aqui, ó. Eu escolho um número primo, né? Que eu sei que divide o número em questão que eu quero decompor. O número em questão que eu quero decompor é 12. E eu escolho entre os números possíveis, entre os números primos aqui, quais que dividem o número 12, certo? Por exemplo, se o número em questão é 12, eu não vou escolher primeiro o 17 para dividir o número, né? Isso é um contrassenso, né? Porque 17 é maior que 12 e tal. Mas enfim, até dá para dividir mais. Veja bem, a restrição aqui são os números naturais. Eu estou trabalhando apenas com os números naturais, certo? Então tá. Ó, eu vou começar, não vou começar pelo 2. Eu sei que o 12 é divisível por 2, mas eu vou começar pelo 3, certo? Eu posso fazer isso. O que eu não posso é deixar sem dividir, tá? Então tá, ó, aqui, ó, 12 eu vou dividir por 3. 12 divididos por 3, quanto fica? Fica 4, certo? 12 divididos por 3 dá 4. Aí o resultado eu coloco aqui, ó. E eu continuo dividindo ele aqui, ó. Dividindo esse número aqui, mas utilizando apenas os números primos. Por isso que chama decomposição em fatores primos, certo? Ó, 12 divididos por 3 dá 4. Obviamente eu não posso usar 5, nem 7, nem 17, nem 11, né? Vou ter que usar 2, certo? Aqui, ó, 2. Que daí sobram 2. Aliás, o resultado é 2. E aí 2 de volta, certo? E aí 2 divididos por 2 é 1. Quando chegou no 1 aqui, eu sempre riscava assim no caderno, que é pra dizer, não, então parou, já tá bom.
E aí o que que acontece aqui, ó? 3 vezes 2 vezes 2, que eu posso escrever também assim, ó, 3 vezes 2 ao quadrado, né? Porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, né? É igual a 12. O que que eu fiz? Eu peguei um número e eu fui dividindo ele e encontrei aqui, ó, a encontrei um produto de números primos, certo? Fator. O que que vem a ser o fator? O fator, ele é o nome técnico, digamos assim, dos membros da continha de multiplicar aqui, ó. Porque eu tenho 2 vezes 3. 2 vezes 3, isso aqui recebe o nome de produto. Esse é o produto entre os números 2 e 3. De resultado, 6. O produto de 2 e 3 é 6. Certo? E o que que acontece aqui, ó? Cada membro desse produto aqui recebe o nome de fator. Fator. Certo? Então, por isso que eu decomponho em fatores primos. Ó, o fator. Quais que são os fatores aqui, ó? 3, 2 e 2. Esses são os fatores primos. Primos por quê? Porque eles só são divisíveis por eles próprios e por um. Ou seja, eles são a origem de múltiplos. Continuando ali, ó. 60 ali, ó. Ó, vou colocar ali. 60, 60, 60. O número 60. Aqui, ó. 60, 6, 0. Faz o traço. Começar a dividir. Eu sei que 2, eu sei que 3 e eu sei que 5 também dividem 60, certo? 7 já não divide, 11 não divide, 13 não divide, 17 não divide, 19 não, 23, 29 não dividem 60, certo? Então tá, né? 60 eu vou começar dividindo por 2 mesmo ali, ó. Por 2, certo? Que é sempre mais fácil. É sempre mais fácil você dividir por um número pequeno, né? Porque assim, que nem 60, metade de 60 é 30 já assim, né? A gente já lembra quase que de cabeça ali. Ah, metade de 500. Ah, não, metade de 500 é 250, né? Você já vai de 374 ali. Aí fica um pouco mais difícil fazer de cabeça, né? Mas você já sabe ali, né? 370 e tal, divide por 2, alguma coisa comum ali e tal, né? Aí 374, você já vai, você consegue dividir mais fácil, né? Mais facilmente ali, né? Você consegue, na verdade, não é mais fácil, você consegue acelerar o processo. Essa é a questão. Você consegue acelerar quando você divide por números menores, né? Eu poderia começar dividido por 5, né? Mas aí 60 vezes 5 também tá fácil, porque aqui, né, de tanto fazer a gente já decora. É 12 vezes 5, né, que é 60. Daí, mas assim, fazer por números menores é mais, agiliza o processo. Entende? Então tá. Eu vou lá aqui. 60 divididos por 2, o resultado é 30. 30 eu consigo dividir por 2 de volta, certo? Mas o que que eu vou fazer? Na verdade, eu vou escolher outro número aqui, né? Vou escolher aqui o 3, ó. 30, né? Ou podia escolher o 5. Vou escolher o 5 aqui, ó. 30 divididos por 5. 30 divididos por 5 é 6. Aí eu vou escolher um outro número primo, né? Vou escolher o número primo 3. 3 aqui, ó. 3, certo? 6 divididos por 3 é 2. 2 só dá para dividir pelo número primo 2. E o resultado é 1. Sobra 1, terminou. Então, 2 vezes 5 vezes 3 vezes 2 é igual a 60. Pode multiplicar aí, ó, que você vai ver certinho aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 2, 60. Isso aqui é a decomposição em fatores primos. Lembra que eu expliquei aqui já, né? Fatores primos, porque
Na multiplicação, eu apenas uso números primos, ok? Ali, ó, 420 agora, ali, ó. 420. Tá. 420 eu já faço direto aqui, divididos por 2, né? Eu sei que a metade de 400 é 200, certo? E a metade de 20 é 10. Então, a metade de 420 é 210. 210. Ali, eu sei que 210 ele é divisível por 3. Sim, é por 5, é também por 7 e é também por 2. Por 2, certo? Eu vou dividir por 2 só para ficar sempre na ordem ali, para dar um exemplo bem prático ali, né? 210, vou dividir por 2. Ora, a metade de 200 é 100, certo? E a metade de 10 é 5. Então fica 105. 105 agora não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, certo? Por 3. Ora, eu sei que 30 vezes 3 é 90. E de 90 para chegar até 105, faltam 15. Então, isso quer dizer que 35 é o número que eu estou procurando. Porque veja, ó, 30 vezes 3. Eu vou até escrever, eu tô com papel e caneta na mão, tinha esquecido. Aqui, ó. 30 vezes 3. Mais 5 vezes 3. Aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? 30 vezes 3 é 90. Vou escrever aqui em cima, aqui, ó. 90 mais 15 é igual a 105. Se eu tenho 30 vezes 3 e tenho 5 vezes 3, o que eu tenho? Eu tenho 35 vezes 3. Certo? Certo? Aqui então tá aqui, ó, 35. 35 é o número que eu não consigo dividir por 3. Certo? É certo isso. Então, o que eu faço? Eu divido ele pelo próximo número primo, né? Depois de 3 vem o 5. Então eu divido ali, ó, 5. Aham. 5 é 35 divididos por 5 dá 7. E 7 só é divisível por 7, porque é um número primo, 7. O resultado é 1. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 é a decomposição de fatores primos do número 420. Agora vamos decompor 4.620 em fatores primos, é claro. 4.620. Eu vou dividir por 2. A metade de 4.000 é 2.000. A metade de 600 é 300. A metade de 20 é 10. Então eu já me perdi nas contas, mas eu vou fazendo assim, ó. É 2.310. Tá certo? Aí eu vou repetir de volta aqui, ó. Eu vou repetir aqui, ó. Divididos por 2 de volta, certo? Aí a metade de 2.000 é 1.000. A metade de 300 é 150. 150. 150, 150. E a metade de 10 é 5. Então dá 1.155. Certo? Bom, 1.155 eu já não consigo dividir por 2 porque ele termina em 5. Vamos ver se eu consigo dividir por 3. Aqui dá 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 5 dá 7. 7 mais 5 dá 12. 1 mais 2 dá 3. Eu consigo dividir por 3. Mas eu vou ter que fazer na raça, porque mentalmente assim com 3 eu não aprendi a dividir não. Vamos lá. Aqui, ó.
11,55 divididos por 3. Aqui eu pego o 11, eu sei que 3 vezes 3 vai faltar 2, abaixo 5, vai dar 8. 8 vezes 3 dá 24, falta 1, 5, dá 5. 385. 385. Fazendo aquilo lá de volta, né? 3 mais 5 dá 8. 8 mais 8 dá 16. 1 mais 6 dá 7. Olha, eu já não consigo mais dividir por 3, certo? Eu vou ter que pegar esse 385 e dividir por 5. Ó. Dividir por 5. 38. Eu sei que dá 7. Faltam 3. Certo? É 35, faltam 3 sim. Aqui 5. E daí eu repito de volta 7. Opa, 7. Então dá 77. Aqui, ó, dividido por 5, né? Dá 77. Esse 77 eu consigo dividir por 7. 77 divididos por 7 sobram 11. E 11 eu só consigo dividir por 11. Então, essa é a decomposição em fatores primos do número 4.620. Fazendo a calculadora aqui só para somar ali, né? Pra vocês verem rapidinho ali, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Tá difícil de focar ali, ó, mas é isso aí, ó. Eu coloquei ali, ó, resultado igual a ali, ó, 4.620. Bom, é isso aí, pessoal. Decomposição em fatores primos. Uma coisa assim que, nossa, é extremamente legal. Existem outras coisas além disso aqui que eu expus para vocês, certo? Como, por exemplo, você pode achar o número de divisores, né? Quais são os divisores de um número depois que você decompõe ele em fatores primos. E daí, assim, né? Essas questões, assim, um pouco mais que não são tão. Na verdade, são difíceis de demonstrar porque elas levam bastante tempo. É muito mais fácil você ler, sabe? Porque daí você lendo, fazendo exercício, nossa, você compreende. Agora, se eu for explicar, detalhar, colocar os poréns, né, ali, daí vai. Nossa, vai muito tempo para fazer isso. Mas você encontra esse material aí na apostila de aritmética do Programa de Iniciação Científica da UBMEP. Beleza? Tá aí na descrição do vídeo aí. Tá certo? Obrigado, pessoal. Até a próxima.